Você já parou para pensar que algumas das situações mais desafiadoras da sua vida podem ser, na verdade, sinais de proteção? Isso mesmo. O que parece ser um obstáculo, um atraso ou até mesmo uma perda, muitas vezes esconde uma verdade maior. Você está sendo cuidado de uma forma que talvez não consiga ver de imediato. Enquanto muitas pessoas acreditam que a proteção de Deus só aparece em momentos extraordinários, a verdade pode ser exatamente o oposto. Ela se manifesta, sim, nas pequenas coisas, nos momentos em que menos esperamos. Mas como reconhecer esses sinais? E se você já estiver sob essa proteção agora mesmo, sem perceber? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais claros que mostram como Deus está presente, cuidando e protegendo sua vida de maneiras que talvez nunca tenha considerado antes. Prepare-se para entender como cada experiência pode ser um reflexo desse cuidado. Você não vai querer perder essas revelações, pois elas podem mudar a maneira como você enxerga seus próprios desafios. A proteção de Deus pode se manifestar de maneiras que nem sempre são óbvias. Às vezes, é aquele pequeno impulso que sentimos para tomar uma decisão diferente ou uma sensação de calma em um momento de dificuldade. Ele age continuamente em nossa vida, seja nos momentos grandes ou pequenos. Mesmo nos dias mais comuns, Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Essa presença é constante e muitas vezes percebemos apenas quando olhamos para trás e vemos como fomos guiados por um caminho seguro. Imagine uma situação em que algo não sai conforme o planejado, como um pneu furado ou um voo atrasado. Na hora, pode parecer frustrante, mas já parou para pensar que esse obstáculo pode ser uma forma de proteção? Às vezes, o que vemos como um contratempo é, na verdade, uma maneira de nos guardar de algo pior. Deus tem uma visão mais ampla do que está por vir e pode nos impedir de enfrentar problemas maiores, mesmo que não entendamos naquele momento. Outro sinal claro de que estamos sendo cuidados é a paz que sentimos em meio a circunstâncias difíceis. Às vezes, passamos por desafios financeiros, de saúde ou até relacionais, mas há uma tranquilidade interna que não faz sentido lógico. Essa paz é um indício de que Ele está cuidando de tudo, permitindo que enfrentemos as situações com confiança. Em momentos de dúvida ou caos, essa calma é uma verdadeira proteção, garantindo que continuemos firmes, mesmo em meio às tempestades. Além disso, não se trata apenas de proteção física. Deus nos guarda também emocionalmente e espiritualmente. Ele nos guia para evitar decisões erradas, nos dá sabedoria para escolher o melhor caminho e nos protege contra pensamentos destrutivos que poderiam nos fazer perder a direção. Tudo isso são sinais claros de que Ele está presente e cuidando de cada aspecto da nossa vida, mesmo quando não vemos de imediato. E à medida que continuamos, veremos ainda mais como essa proteção pode se manifestar. Muitas vezes, a proteção de Deus se revela através de experiências cotidianas que, à primeira vista, parecem problemas ou contratempos. Um bom exemplo é quando algo inesperado acontece, como o carro quebrar no meio da estrada. A princípio, pode parecer um grande incômodo, mas com o tempo, entendemos que certos acontecimentos podem ser uma maneira de nos manter seguros. Deus, com seu conhecimento maior, sabe o que é melhor, e o que parece ser um problema pode ser uma forma de evitar algo pior. Imagine o caso de um motorista que, após a quebra do carro, encontra a ajuda de um mecânico que passava por ali. Essa ajuda coincidencial pode ser um sinal de que ele está sempre presente, até nos detalhes da vida. A frustração inicial se transforma em gratidão, pois aquele momento de dificuldade pode ter sido uma forma de nos afastar de um perigo iminente ou de nos ensinar a confiar mais na sua presença em todos os momentos.
Além de nos proteger fisicamente, Deus também nos ensina por meio dessas experiências. Muitas vezes, um problema inesperado nos ajuda a desenvolver paciência, resiliência e fé. Quando aprendemos a ver os contratempos como oportunidades para crescer, começamos a entender que Ele está sempre agindo em nosso favor, mesmo que o processo seja desconfortável. É nessas situações que nossa confiança se fortalece e percebemos o quanto estamos sendo guardados em cada situação. Essa proteção constante nos ajuda a desenvolver uma percepção maior do cuidado que recebemos. A cada situação inesperada, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Assim, ao invés de reclamar, aprendemos a ver o cuidado que está sempre presente em nossa vida. Esses momentos nos preparam para o que está por vir, nos tornando mais fortes e confiantes. E esse entendimento nos leva a pensar nos exemplos clássicos das Escrituras que nos inspiram ainda mais sobre o cuidado de Deus. A história de Daniel na cova dos leões é um dos maiores exemplos de como Deus oferece proteção em momentos de perigo extremo. Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões famintos por desobedecer a um decreto humano, mas sua fé nunca vacilou. A confiança que ele tinha no cuidado divino foi recompensada quando os leões, ao invés de atacarem, ficaram pacíficos ao seu redor. Isso demonstra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode intervir de maneiras surpreendentes para nos guardar. Esse exemplo bíblico nos lembra que a proteção de Deus não se limita às coisas pequenas. Ela também se manifesta em grandes momentos de perigo, onde nossa segurança parece estar completamente fora de nosso controle. Assim como Daniel foi salvo dos leões, muitas pessoas experimentam livramentos miraculosos em situações de saúde, acidentes ou até ameaças à vida. Essas histórias nos mostram que Ele é capaz de fazer o impossível para proteger aqueles que confiam em seu cuidado. Mas essa proteção também é um chamado à fé. Daniel não tinha a garantia de que seria salvo fisicamente, mas ele confiava plenamente que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. Isso nos ensina que muitas vezes é nossa fé que sustenta a proteção. Quando enfrentamos desafios ou perigos, podemos lembrar dessa história e escolher confiar, sabendo que Deus está sempre cuidando de nós, seja qual for a situação. A fé, então, se torna um escudo poderoso, pois quem confia verdadeiramente vive com a certeza de que está sempre guardado. Assim como Daniel foi protegido, essa história nos convida a refletir sobre os momentos em que nos sentimos cercados por leões, problemas que parecem impossíveis de enfrentar. Ao confiarmos no cuidado superior, podemos ver esses leões se tornarem inofensivos, sabendo que Ele está ao nosso lado, pronto para nos guardar. Isso nos prepara para enxergar também como Ele cuida de nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais, em todo o tempo. Além de proteger, Deus também provê de forma constante. Um exemplo clássico disso é a história da viúva de Sarepta. Em um tempo de extrema necessidade, com escassez de comida, essa mulher confiou no que foi dito a ela, que seus recursos não se esgotariam se ela priorizasse fazer o bem. E assim aconteceu. O pouco que ela tinha foi multiplicado de maneira surpreendente. Isso nos mostra que quando confiamos e agimos com fé, Ele cuida não apenas de nossas necessidades espirituais, mas também das físicas. Essa provisão muitas vezes vem quando estamos no limite, quando achamos que não temos mais para onde ir. Quem já não passou por um momento de dificuldade financeira, onde de repente surge uma oportunidade inesperada, um emprego ou até uma ajuda de alguém que não esperávamos? Esses momentos não são mera sorte, mas sim o cuidado constante de Deus, provendo aquilo de que precisamos no tempo certo, mesmo que não seja de forma imediata. E essa provisão não se limita apenas ao material.
Ele também provê forças emocionais e espirituais para enfrentar desafios. Muitas vezes sentimos que não vamos conseguir passar por determinadas situações, mas de alguma forma encontramos ânimo e perseverança. Isso é um sinal claro de que estamos sendo sustentados e fortalecidos. Mesmo em momentos de esgotamento, recebemos o que precisamos para continuar caminhando e superar as adversidades. Essa confiança na provisão de Deus transforma a maneira como enxergamos nossos recursos e desafios. Quando acreditamos que Ele está no controle, começamos a viver de forma mais generosa, sabendo que, assim como a viúva de Sarepta, não nos faltará aquilo de que precisamos. E essa confiança abre espaço para que Ele continue cuidando de todas as áreas da nossa vida, nos levando para o próximo nível de compreensão sobre sua presença e cuidado em nossa jornada. Um dos sinais mais marcantes de que estamos sendo cuidados por Deus é a paz que sentimos, mesmo em meio às situações mais difíceis. Quando tudo ao redor parece estar fora de controle, mas por algum motivo conseguimos manter a calma e o equilíbrio, é um indício claro de que Ele está agindo em nossa vida. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas é uma tranquilidade que vem de dentro, fruto de uma confiança profunda de que estamos seguros e protegidos. Jesus deu um exemplo poderoso dessa paz quando acalmou a tempestade, enquanto os discípulos estavam desesperados. Enquanto todos temiam pelo pior, Jesus permaneceu calmo e, com uma simples palavra, acalmou as águas. Isso nos mostra que, em nossas próprias tempestades, podemos encontrar essa serenidade. A paz que Ele oferece não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, apesar deles, estamos sob proteção, guiados e amparados. Essa paz interior é o que nos mantém firmes em momentos de incerteza. Em meio a desafios no trabalho, crises familiares ou problemas de saúde, quando confiamos que estamos sendo cuidados, encontramos força para continuar. É como se estivéssemos em uma fortaleza invisível, protegidos das pressões externas. E com essa segurança, somos capazes de tomar decisões mais claras, evitando agir por impulso ou medo. Essa é uma das maiores bênçãos. Viver com tranquilidade, independentemente das circunstâncias. Essa paz é um presente que podemos cultivar todos os dias, buscando confiar mais e mais em Deus, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. À medida que nos aprofundamos nessa confiança, percebemos que ela não só nos protege emocionalmente, mas também nos capacita a enfrentar desafios com coragem e determinação. E essa mesma paz nos leva a entender como a sabedoria e o discernimento são ferramentas que Ele nos oferece para viver de forma protegida e guiada. Um dos sinais mais claros do cuidado de Deus em nossa vida é a sabedoria que Ele nos concede para tomar decisões corretas. Muitas vezes somos confrontados com situações complicadas, onde a escolha errada pode nos causar grandes problemas. No entanto, quando buscamos orientação, recebemos a sabedoria necessária para enxergar o melhor caminho a seguir. Assim como Salomão pediu sabedoria para governar, podemos pedir a mesma clareza para nossas próprias decisões diárias. Essa sabedoria não se limita a grandes momentos de escolha. No dia a dia, ela nos ajuda a evitar situações que podem ser prejudiciais, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em nossa saúde. Por exemplo, aquele sentimento de que algo não está certo ou a intuição de evitar uma determinada ação, muitas vezes é um sinal de que estamos sendo protegidos. Deus nos orienta de maneira prática, e quanto mais buscamos essa orientação, mais discernimento recebemos para navegar pelas complexidades da vida. Ter discernimento é como estar equipado com um radar interno.
Ele nos ajuda a identificar o que é realmente bom e o que pode nos prejudicar, mesmo que inicialmente pareça atraente. Essa sabedoria não só nos protege de consequências ruins, mas também nos orienta a viver de forma mais plena e significativa. Ela nos ajuda a dizer não ao que parece tentador, mas não é saudável, e a escolher o que vai nos trazer crescimento e paz, mesmo que pareça difícil. Esse discernimento nos dá liberdade, pois quando confiamos que estamos sendo guiados, deixamos de lado a ansiedade e o medo de tomar decisões erradas. Sabemos que, mesmo que a escolha pareça desafiadora, Ele está ao nosso lado, nos orientando e protegendo. E essa confiança em sua sabedoria nos prepara para as experiências transformadoras que Ele nos proporciona ao longo da vida, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Deus usa desafios e momentos difíceis como ferramentas para moldar nosso caráter e nos fortalecer. Essas experiências, muitas vezes desconfortáveis, são parte do processo de transformação. Um exemplo claro disso é o apóstolo Paulo, cuja vida foi radicalmente transformada após um encontro com Cristo. O que poderia ter sido apenas uma experiência dolorosa no caminho para Damasco, se tornou um ponto de virada que redefiniu completamente o propósito de sua vida. Esses momentos de transformação nem sempre são fáceis de entender enquanto estamos passando por eles. Pode ser uma crise no trabalho, um problema de saúde ou até mesmo um relacionamento desafiador. No entanto, quando olhamos para trás, percebemos que esses períodos foram fundamentais para nos fazer crescer, amadurecer e nos tornar mais fortes. É através dessas dificuldades que muitas vezes encontramos o verdadeiro significado de resiliência e fé. Quando somos confrontados com essas situações, podemos ver a mão de Deus nos guiando e nos ensinando. Ele não apenas nos protege, mas usa cada experiência para nos preparar para o futuro. Assim como Paulo teve sua vida transformada, nossas próprias jornadas são repletas de momentos em que somos convidados a mudar, a abandonar velhos hábitos e a nos aproximar mais de nossa verdadeira essência. Esses desafios são oportunidades de crescimento e renovação. Essas transformações nos ajudam a confiar mais no cuidado que recebemos. Sabemos que, independentemente das circunstâncias, cada experiência difícil tem um propósito maior. É dessa maneira que Deus molda nosso caráter e nos prepara para o que está por vir, fortalecendo-nos para enfrentar novos desafios com mais fé e sabedoria. E com essa compreensão, vemos claramente os sinais de sua proteção em cada passo que damos, sempre nos preparando para o que vem a seguir. Agora que você conhece os sinais de que está sob a proteção de Deus, é hora de começar a prestar mais atenção nos pequenos detalhes da sua vida. Será que aqueles contratempos, os momentos difíceis ou até mesmo os desafios inesperados não são, na verdade, oportunidades disfarçadas de proteção? Você está pronto para enxergar com novos olhos e reconhecer que está sendo cuidado a cada passo? Que tal refletir sobre como você pode aplicar esse conhecimento no seu dia a dia? O que você vai fazer diferente agora que sabe que Deus está sempre ao seu lado, guiando e protegendo? Se você já passou por alguma experiência em que sentiu essa proteção, compartilhe nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre esse cuidado que transforma vidas, porque juntos podemos descobrir ainda mais sobre esse caminho de fé e proteção.